Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, vou falar sobre as minhas leituras atuais e as leituras futuras deste mês de outubro. Primeiro é A Ilha de Páscoa. Pra quem me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar o meu usuário aqui embaixo pra vocês verem lá. Quem quiser me acompanhar, fique à vontade. Esse livro eu coloquei lá pra vocês verem que eu tava passeando pela biblioteca com a Tamilin. E aí eu vi ele lá e ele falou comigo, eu falei com ele. E aí eu tive que pegar, porque realmente eu tenho uma coisa com a Ilha de Páscoa, eu sempre achei essa ilha fascinante, eu nunca fui lá, mas é o sonho da minha vida, assim, em viagens loucas. Se você me perguntar assim, qual a viagem mais louca você quer fazer na sua vida? Ilha de Páscoa. Então, mas é uma coisa assim, super futura, daqui, sei lá, 20 anos, talvez, não sei. E esse livro é um romance publicado pela Companhia das Letras, é da Jennifer van der Beers. Provavelmente ela é descendente de holandês, então gosto dela mais ainda. Então são duas histórias diferentes. A história de uma mulher, primeiro é 1913, por aí. Ela chama Elsa e ela tem uma irmã que ela é... Um termo que ela usa aqui é mentalmente prejudicada. Significa que às vezes ela tá bem e às vezes ela tá assim, doida, saindo correndo, pulando, gritando. É assim que a irmã dela age. Ela tem uma diferença de idade pouquinho, assim, não muito. E essa irmã morava com o pai, só que daí o pai morreu e a irmã mais velha, né, que é a Elsa, acabou tendo que casar pra viver com um cara que prometeu que ia cuidar das duas, que ia dar sustento pras duas, então ela resolveu casar com esse homem, que era um amigo do pai delas, que prometeu pro pai delas que ia realmente cuidar dessas duas meninas. Essa é a primeira história. Esse marido dessa mulher, que é a Elsa, ele é um pesquisador, então ele pesquisa as tribos da África, as sociedades de tal lugar X, e ele resolve que ele vai lá pesquisar a Ilha a Ilha de Páscoa, vai pesquisar os Moais, a civilização de lá, a ilha em si e tudo mais. Então eles vão viajar pra lá. Então vai ele, a Elsa e a irmã, que é a Alice. É a primeira história. A segunda história é a da Greer. A Greer é uma pesquisadora, uma botânica, e ela perdeu o marido, que também era um pesquisador, e aí tem uma história de que o marido fez alguma coisa que aí eu não descobri ainda o que é, e então ela por muito tempo ficou assim, nessa coisa de ter que, de ficar em casa, não conseguir sair, não conseguir fazer as coisas dela, ficar olhando para as caixas empacotadas do marido que acabou de falecer, e ela não pesquisava mais as próprias coisas dela, não fazia mais as próprias coisas dela, até que ela falou, não, tem que fazer alguma coisa na minha vida, vou pesquisar. E aí ela resolve pesquisar pólen na Ilha de Páscoa. Mas isso acontece 60 anos depois da história da Elsa. E aí o que eu sei é que essas duas histórias vão se cruzar de alguma forma. Esse livro aqui, eu tô gostando até agora, eu tô na página 139. Eu tô gostando muito. A descrição da Ilha de Páscoa, e eu gosto também porque, pelo pouco que eu estudei de botânica na escola, eu sei que a professora, eu sei que a escritora, essa Jennifer van der Beers, ela foi mesmo atrás de pesquisar botânica pra inserir na escrita dela termos botânicos, termos que a cientista usaria no próprio pensamento dela. Então isso também é bom, assim, pra dar verossimilhança pra história. Isso é incrível, eu achei isso muito bom. Mostra empenho da escritora em escrever uma história que realmente vale a pena ser lida. Por enquanto eu tô achando uma história incrível, assim. Fora que, por que eu resolvi ler? Pelas descrições da Ilha de Páscoa. E até agora estou sendo muito satisfeita com isso, porque são descrições boas, são descrições que aprofundam, assim, na história da ilha, como as pessoas vivem na ilha, quem são as pessoas que vivem lá, como são os Moais lá, como é a história dos Moais com a civilização que estava lá. Eu gosto disso. Então, até agora tá sendo um livro bem incrível. Eu, mais pra frente, vou falando mais o que eu tô achando. O livro que eu tô lendo com a Tami, do Literatami, é Millennium, A Rainha do Castelo de Ar, que é o terceiro livro da trilogia. Esse livro aqui, também falei lá no Instagram, que é um livro que eu tava adiando, já fazia 2 anos e meio, porque eu comecei a ler a trilogia e ler, tipo assim, em 3 semanas a trilogia. Opa! E aí, acontece que eu não queria que acabasse, porque eu sabia que o cara tinha morrido. E se ele morreu, não ia ter mais livro nenhum.
E aí acabei adiando muito tempo. Só que agora eu resolvi ler. Falei, não, um dia vai acabar. Quiser reler a trilogia, faz alguma coisa. Então eu tô terminando de ler a história da Lisbeth Salander do Michael Blomkvist. Não tem muito o que falar, assim. É o terceiro livro, então se eu tiver contado, eu tenho contado primeiro. Então, talvez eu faça algum vídeo depois dos 3 livros, é o que dá a fazer. Me digam vocês, quem já leu esse livro, quem tem interesse em ler, eu recomendo ler a trilogia, eu gosto muito dessa trilogia, esse escritor eu gosto bastante, eu gosto do jeito que ele explica as coisas. É aquela história da escrita dos suecos, o jeito que eles veem o mundo. É um mundo assim, sabe, que você fala, o que tá acontecendo com esse mundo, que eu não vi esse mundo antes? Então, assim, é uma coisa que eu recomendo pra expandir os horizontes da galera aí. É isso que eu posso falar. Quem quiser, então, tá recomendada, é uma trilogia muito boa. Tô na página 102. Eu tô lendo bem aos poucos, assim, mas vamos lá, até o final do mês espero ter lido. Agora, o terceiro livro que eu tô lendo é um livro que foi, como eu disse lá no Instagram, indicado pelo Senhor Salvador das Pátrias, que eu não digo quem é, mas é uma pessoa que, eu amo demais. É A Viagem de Théo, da Catherine Clement. Deve-se falar assim, Catherine Clement, né? Porque ela é francesa, mas Viagem de Théo é o romance das religiões. Esse livro eu comprei da estante virtual, ele veio meio acabadinho, mas tudo bem. É o romance das religiões. Então, Theo é um menino de 14 anos e acontece umas coisas X com ele que eu não vou falar pra não estragar a história. E ele vai viajar pelo mundo com a tia dele e vai ser a viagem sobre religiões. Eles vão visitar lugares X que vão explicar a respeito das religiões mais conhecidas, maiores do planeta. Então, tipo, islamismo, cristianismo, judaísmo, budismo. E vai explicar quais são os preceitos de cada uma, a história de como cada uma surgiu. Eu acho que é mais uma... como se diz, um panorama sobre as religiões que existem no planeta, de uma forma geral. Eu acho que é isso mais. Eu gosto porque é bem didático o livro. Explica, assim, direitinho, sabe? E tem um debate, porque o Theo, ele, antes de sair em viagem, então ele já era um adolescente muito curioso, ele lia muita coisa sobre várias religiões, mesmo porque os pais dele deixou ele livre pra escolher o que ele quisesse. Não falou, não vou te batizar, não vou te fazer nada, você escolhe o que você quiser da sua vida. E então, ele é uma pessoa assim, que é muito curiosa. Então, por exemplo, naquilo que as pessoas das religiões vai explicando pra ele o que cada coisa da religião representa, a história da religião, cada preceito daquela religião significa, ele vai perguntando, mas por que não assim? Mas por que aquilo? Que seriam as dúvidas de uma pessoa normal, assim, uma pessoa que quer entender uma determinada religião. E a gente não ia perguntar pra uma pessoa, sabe? Mas assim, então é um livro, na verdade, muito esclarecedor, porque essa curiosidade do Theo esclarece muitas dúvidas que a gente teria vergonha de perguntar se a gente estivesse conversando com alguém daquela religião, sabe? E eu acho isso muito interessante. Então é um livro muito esclarecedor, muito didático, porque ele, através de um romance, ele ensina muitas coisas sobre várias religiões e talvez questione até assim um pouco da essência própria de Deus, sabe? No fim das contas, pode ser que seja um Deus só, sabe? Pra todo mundo, tipo, que coisa boa seria isso? Então chega de brigar. Só que a briga não é só, é um Deus só ou não. É porque também tem uma briga de terras, uma briga de poder, uma briga política são várias coisas. E todas essas coisas a Catherine Clement tenta explicar aqui um pouco melhor pra gente. Essa Catherine Clement, ela estudou filosofia e ciências humanas. Então, eu acho que ela tem essa base realmente pra poder explicar isso melhor. E por isso que eu tô gostando bastante desse livro. Mais pra frente eu posso falar um pouco mais dele. E eu tô na página 102 também. Tô lendo aos poucos esses 3, que são 3 calhamaços. Só a Ilha de Páscoa que tem 400 páginas. Mas assim, eu tô lendo bem devagarinho mesmo.
pra não, né? Bom, outros livros que eu quero mostrar, mas eu vou mostrar rapidinho. O quarto livro da coleção da Folha da Literatura Ibero-Americana, Memória de Elefante, do Lobo Antunes. É um livro, ele é um escritor português. O que eu sei desse livro é que é meio autobiográfico porque ele trabalhou no hospício, alguma coisa desse tipo. Eu não sei se ele é médico. Eu tô tentando entender ainda direito. A escrita é um pouco difícil e tal, então eu e a Tamily, a gente tá tentando ainda se encaixar um pouco nessa leitura. Vamos ver se até o fim do mês a gente consegue. Duas outras coisas que eu peguei na biblioteca, duas não, três, que eu vou mostrar aqui rapidinho. Um é American Boyhood. São assim, são textos contando a história da adolescência e da época de menino, de homens que se tornaram famosos, que se tornaram grandes cientistas, grandes celebridades, sabe? Esse tipo de coisa. Então começa com o Franklin, Benjamin Franklin, por exemplo. Mas são vários textos de vários meninos. Boyhood, né? Então só tem meninos, mas esse livro me interessou, na verdade, porque fala da fase da criança. Isso me interessou. A fase do menino, né? Como eles eram quando meninos. Isso me interessou mais. Se eu ler, se eu conseguir ler até a prazo de devolver para a biblioteca, talvez eu fale um pouco mais dele, ou aqui lá no Instagram, no Snapchat. Vou pensar ainda. Outro que eu peguei na biblioteca também foi a Sangue Frio, do Truman Capote, só que ele tá um pouco destroçado já, né? Porque foi muito lido e tal, ó. Esse daqui. Que é aquele... Não é ficção, é aquele texto jornalístico dele contando sobre o assassinato da família... Não me lembro o nome da família agora. Família Clutter. Eu gosto, assim, de textos jornalísticos mesmo, explicando o que se passa, sabe? Por que isso acontece? São coisas que eu acho bem interessante, assim. Não entendo exatamente o que se passa na cabeça das pessoas pra cometer assassinatos e eu fico pensando, assim, mas eu... Não sei, acho que o ser humano tem uma coisa, né, com esse negócio de ler histórias sobre assassinato, sei lá. Eu fiquei meio interessada e... Como ele escreveu um livro inteiro sobre isso, falei, por que não ler? Então tá aqui. E outro que eu peguei na biblioteca, Presumed Innocent, do Scott Turow. Esse aqui. Eu nunca ouvi falar desse livro, eu nunca ouvi falar desse escritor, nunca ouvi nada. Eu peguei, comecei a ler agora. Eu acho que não vai me interessar muito, porque também envolve um pouco de política. Mas é assim, é um assassinato que a polícia vai tentar desvendar, é alguma coisa nesse estilo. Só que envolve um pouquinho de política, isso não me interessa, sabe? Mas eu vou tentar ler mais um pouquinho, ver se eu consigo mais 2 livros. Eu vou falar que são 2 livros que eu peguei pro mês do horror, que eu não vou fazer nada no meu canal, porque ele tá muito no comecinho ainda, eu quero só fazer vídeos normais, mas que como é o outubro, mês do horror e tal, e eu tinha aqui em casa e a Tamily comprou, então a gente resolveu que vai ler juntas e tal. Primeiro é o Iluminado, né, The Shining, eu tenho em paperback na edição em inglês, que é o livro do Stephen King. Eu já comecei a ler de uma outra vez e aí eu não fui até o fim, porque foi a época da greve, aí voltamos da greve na faculdade e aí eu parei de ler. Mas todo mundo acho que conhece a história desse livro, né? Então não vou ficar falando muito. Talvez eu faça um vídeo depois sobre ele, pra mostrar minha opinião. É a história de um cara que se muda com a família pra um hotel porque ele vai trabalhar lá durante o inverno. Só que o cara que contrata ele fala, olha, vou te avisar logo de cara que as pessoas que trabalharam aqui normalmente ficaram doidas. E algumas delas até assassinaram outras pessoas aqui, ou a própria família, sabe? Aconteceram coisas doidas nesse hotel. Mas, se você tá de boa com isso, se... E o cara que foi pra lá era um professor, só que aconteceu umas coisas loucas com ele na escola e aí ele foi demitido. Então ele precisava do emprego. E tava pagando bem, era passar o inverno lá naquele lugar, falou, ah, tá. Só que o hotel tem um espírito, sei lá o que é, e é maligno, e toma o corpo do pai pra pegar a criança. Uma coisa meio assim. No filme não explica direito, e eu vi o filme, aí depois eu li um texto. Mas eu tô pretendendo ler. Eu li, tipo, 200 páginas, mas aí eu parei. O último que eu vou falar
e aí acabou. É O Exorcista, do William Peter Blatty, que tá aqui porque eu comprei na... Tá o unboxing, eu vou deixar o unboxing e o book haul, que tô falando desse livro. E assim, é um livro que eu venho querendo ler há muito tempo. Eu já tinha uma outra edição dele aqui em casa, só que a outra edição me dava muito medo, sabe? Comprei num sebo por R$1 a edição, então, tipo, me deu aquela impressão de, tipo, alguém deu esse livro porque ele está amaldiçoado, sei lá, não sei. E aí eu fiquei pensando, ai, não vou ficar com ele. Se bem que ele ainda tá aqui em casa, porque minha mãe falou, não, guarda o livro que eu vou ver se eu troco no sebo. Mãe, burn it, mãe. E aí agora eu vou ver se eu leio, depois que eu ler 300 calhamaços, mais 300 coisas da biblioteca, vou ver se eu pego esse aqui pra ler lá no finalzinho do mês. E é isso. Desejem sorte, por favor. Me digam vocês quais são suas leituras pro próximo mês. Se vocês leram algum desses livros, principalmente esse aqui, ó. Porque esse aqui eu não conheço, eu nunca ouvi falar nem do cara que escreveu o livro. Então, tô perdida, né? Então, assim, me contem o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se algum desses livros vocês estão interessados, a gente pode ler juntos, quem sabe. É isso, se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem no joinha. E é isso, não esquece de comentar, tá? Estamos aí, respondo todos os comentários. É isso, muito obrigada, até mais, tchau.